Essa mensagem, ela surgiu quando eu estava escrevendo o meu TCC. E aí eu comecei a fazer a primeira parte, comecei a viajar e tal. Falei, nossa, isso aqui dá uma boa pregação, mas deixa eu fazer uma parte mais teórica, mais bonita, mais rebuscada. Aí eu apresentei para o meu professor lá que estava me guiando, me auxiliando lá. Aí ele falou assim, não, essa primeira parte você arranca fora. Eu falei, oxe, mas levei tanto tempo para escrever e arranca fora assim? Ele falou, não faz parte. Então, a única parte decente do meu TCC, ele pediu para arrancar fora. Eu falei, então tá bom, né? Arrancamos fora, mas eu não joguei fora. Eu tirei do meu trabalho, mas não tirei do meu coração. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre ela hoje. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 36. Então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre. Vamos orar. Pai, Senhor, nos colocamos diante da sua presença. Pai, obrigado, Senhor, pela tua visita no nosso coração. Jesus, assume lugar aqui, Pai. Deus, que não seja eu, Pai querido Deus, mas que seja através, Pai querido Deus, do teu servo, do teu filho, Pai. Jesus, visita cada coração aqui nessa noite, que possamos sair impactados, transformados, inconformados, Pai querido, que o Senhor venha visitar a nossa vida, Pai querido Deus, nessa noite. Essa é a minha oração, Pai. Amém? Quero conversar com você então sobre um Zé. Eu gosto de pegar nomes da Bíblia assim, que tem vários, porque parece que a nossa história é escrita, se alguém já faz isso, se alguém já foi chamado, se alguém já foi levantado, parece que Deus esquece você e só foca na outra pessoa. E José era como Simão naquele tempo, era um nome muito conhecido e muito usado. Assim como é a geração dos Enzo, é a geração dos Noah agora também, né? Porque eu não conhecia um. Tá, eu conhecia um, mas era de boinha, era bem longe. Mas assim, eu não conhecia nem o Noah. Aí eu falei, vou colocar o nome do meu filho de Noah, contra a minha vontade, porque o nome do Noah era para ser Caleb, mas não deixaram, né? Caleb bonito, se Deus abençoar com uma grande geração aí, é o nome do próximo. Tomara a Deus. Vai tocando, pai. Teu filho está pronto, se for da tua vontade. Sem filtro, né? A Jéssica está trabalhando lá embaixo no Kids hoje, então a gente está sem filtro hoje. Mas era um nome comum, era um nome incomum na época do Noah, quando até o ponto que, na primeira consulta que a gente foi levar ele para tomar vacina, eu sentadinho lá no posto, 5h20 da tarde, a enfermeira chega, Noah. Aí, do nada, sei lá quem chamou uma senhora do outro lado, ficou de pé com uma criança assim, indo em direção. Eu falei, eita, no mesmo horário, o mesmo nome, eu falei, Deus, aí não dá, né? Não tinha um, agora tem dois no mesmo período. Eu falei, não. Aí agora começou a brotar Noah à torta e à direita, assim como os Zenzo, há uns 5 anos atrás, Gabriel, Gabriela, aí as pessoas gostam de compor nome, e aí começou esses nomes, gente que tem 2 nomes. Ontem eu conheci um Lucas Gabriel, é mais bíblico que isso, Lucas Gabriel. Falei, gente, é demais. E o José naquela época também era assim. Num curto espaço de tempo, a gente tem o José de Arimateia, o José que foi chamado de Barnabé, José, pai de Jesus, aí vai lá, puxa lá atrás do José do Egito, e assim é mais um Zé na história. Só que o que Deus fala com a gente não interessa qual é o seu nome, e sim o teu propósito. Então você tem, que nem eu sempre falo, né? Eu estou numa célula, a gente está liderando uma célula lá, eu e o Dudu, somos em uns 10 adolescentes, jovens, né? Porque eu sou jovem também, a gente colocar jovem lá, somos em 10 jovens. Num curto espaço de tempo, eu tenho 2 Lucas e agora eu tenho 2 Guilherme. E é interessante como Deus vai direcionando cada um para a sua função. Deus vai levantando cada um para a sua função. Então não interessa se você
têm o mesmo nome, mas se você entender qual que é o teu propósito, é o primeiro passo de tudo. Então, Barnabé foi um homem que Deus levantou de uma forma extraordinária. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele. No meu TCC, eu apliquei a vida de Paulo cuidando de pastores. E aí eu tive que fazer um grande arcabouço, ou uma grande biografia para compor a minha tese, que segundo os meus avaliadores era um pouco herege. O herege, o que é? É quando você pega um trecho da Bíblia e transforma ele conforme você quer. Então isso se chama heresia. Então eles falaram que o meu TCC estava quase como sendo herege. Aí eu falei, não, beleza, mas assim, a ideia e a minha proposta era a forma como Paulo cuidou da vida de Timóteo e Tito, ao ponto da caminhada pastoral. Só que Paulo não era um pastor, mas ele era um apóstolo. Então, assim, eu tive que embasar muito a minha tese para isso. E eu foquei muito na vida de Paulo. Então, a gente pôde acompanhar um pouco mais a história dele, implantando igrejas, o seu discipulado. Mas e quem cuidava da vida de Paulo? Porque para você cuidar de uma pessoa, você tem que ser cuidado. Nós, a equipe pastoral aqui, nós estamos tentando cuidar da vida de vocês. Estamos tentando porque nós estamos aprendendo como é que cuida. Porque pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor tem que estar com as ovelhas. Então, nós estamos aprendendo com o nosso pastor. Então, o nosso pastor cuida da gente. E a gente já sabe até os macetes. A gente até dá uma zoada de vez em quando com o nosso pastor, né? Que eu provavelmente já falei para vocês, mas a maneira como o pastor toca em vocês, já sabe como é que é a conversa. Se ele pega bem na beira do ombro aqui, ele está de boa com você. Mas se ele pega bem no meio e aperta, ele está chamando a tua atenção. Ele está te exortando, biblicamente falando. Então, assim, a gente já tinha essa intimidade com o pastor. E Paulo foi aprender isso na vida de Timóteo, até o ponto que ele direciona um dos versículos mais emocionantes da Bíblia, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Só que Paulo, para chegar nesse versículo, ele teve que passar por um grande processo. E quem acompanhou ele nesse processo foi Barnabé. Entenda que talvez todos nós queremos estar numa situação onde nós somos o protagonista da obra de Deus. Eu não sei vocês, mas quem canta, deu eco, voltou, aí. Eu não sei vocês, mas todos nós temos aquele pensamento assim, que Deus tem uma grande obra na sua vida, que você vai pregar em estádios. Lembra quando eu era adolescente? Quando a gente foi montar nossa primeira boy band, a gente montou um ministério de louvor na igreja. Ministério de louvor não, banda de louvor de adolescentes. Então o que a gente queria na minha época era tocar rock no culto de domingo à noite. E naquele tempo eu não podia, a gente era excomungado. Então assim, quando a gente tocou no musiculto, no sábado, automaticamente, eu não sei se eu posso falar isso, eu posso, acho que ninguém da minha antiga liderança vai estar assistindo. Mas assim, a gente tocou no sábado. No domingo de manhã, a liderança do Ministério de Louvor convocou uma reunião de extrema urgência para falar que não podia, que teríamos que mudar as regras para tocar as músicas do domingo à noite, achando que a gente já ia... Cara, a gente tocou Naves Imperiais. Do sábado à noite no culto, os caras acharam que a gente já ia invadir a igreja, tocando rock, usando preto e tudo mais. Né? A gente tenta fazer uma rebelião de vez em quando, mas não dá certo. Mas às vezes a gente... Nossa, eu fico fazendo essas piadas, depois eu me perco, legal. Voltando lá. Então, quando a gente começa a entender um pouco da vida de Barnabé, entende o seu processo, entende o seu fruto, a gente começa a ver muito de Barnabé na vida de Paulo. E é o nome dessa mensagem, a geração de Barnabé. Nós precisamos dessa geração hoje. Nós precisamos dessa geração nos dias de hoje. Nós, como igreja, eu não sei se vocês têm notado isso, mas a nossa igreja está transicionando um período. Nós estamos num processo de transição como um todo. Você está sendo esticado por um todo.
Nós, a equipe pastoral, estamos sendo esticados para viver um novo nível de pastoreio. Você, líder de célula, está sendo esticado para viver um novo nível da sua liderança de célula. Você simplesmente agora você não monta mais a sua reunião de célula. Hoje você é um pastor da sua célula. Você é um pastor dentro da sua sala. Então, essa geração de Barnabé é muito necessária nos dias de hoje. A geração de Barnabé hoje precisa surgir da nossa igreja. E eu falo nós, porque eu também preciso desse ponto. Eu preciso entender o que Barnabé fez, qual era o coração de Barnabé, para conseguir entender o que Deus tem para a nossa igreja hoje. Eu sei que talvez no seu coração você pense, eu já cheguei no meu auge. Talvez no seu coração você já falou assim, eu já combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a fé. Só que essa mensagem, ela veio muito forte no meu coração, literalmente, nesse tempo. Eu caí de gaiato para pregar hoje. A gente teve que fazer umas mudanças assim, que foi muito interessante, porque foi um convite muito sucinto do nosso pastor. Estávamos sentados numa reunião semana passada, depois da integração, o pastor virou de frente para mim e falou assim, eu preciso de alguém para pregar domingo que vem, o Nelson vai fazer a ceia e o Ney vai dirigir o louvor, quem sobra? Eu falei, a Joa? Meu sonho é ver a Jo ministrar, gente. Dentro do conto com Deus a gente consegue, mas um dia vai. Eu escutei um amém bem fraquinho, né? Aê! Sente a pressão, sente a pressão. Só derrama, só derrama. Ai, Jesus. A pergunta que agora eu lembrei, viu? Eu faço a piada, eu me perco, eu faço a piada, eu me acho. Minha pergunta é, será que você está preparado para não ser o protagonista maior da história de Deus nessa igreja? Porque Paulo, você lê as cartas dele, você é ministrado por ele, você apanha por causa dele, porque você vai lendo lá e você vai entendendo como é que é o teu processo. Mas Barnabé, ele é citado às vezes. Meu questionamento para você é, não estou falando que você não é importante para Deus, mas você consegue entender qual que é o teu propósito nas mãos de Deus? Jesus, ele ministra o nosso coração de formas incríveis. E eu falo que o nosso coração precisa ser o coração de Barnabé, porque Barnabé não tem nenhuma carta de Barnabé às igrejas. Mas você vê, Barnabé e Paulo na sua primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé na sua segunda viagem missionária. Imagine se Barnabé fala não. Porque nós temos um relato em Atos, na conversão de Saulo, Deus ele estica a vida de Ananias. Ananias, ele era um recém-convertido, vivia a sua vida cristã juntamente com os apóstolos, servia na igreja e de repente Deus o chama e fala assim, ei, vai na rua tal, você vai chegar e vai encontrar um homem chamado Saulo. Ele está cego, mas ele está lá orando. Ananias pega e fala, mas Senhor, ele é Saulo. Aí Deus fala assim, cara, não é você, não é a pessoa, é o meu propósito na sua vida, só vai. E Ananias, mesmo relutante, ele foi. Mesmo sendo esticado da maneira como ele não quer, ele foi. E Deus usou a vida de Ananias para trazer novamente a visão de Saulo. Mas também vemos a relutância da igreja, porque os judeus também queriam matar Saulo. E ele foge. E Barnabé entra, começa o seu propósito bem aí. Porque nós temos ele simplesmente na primeira oferta, e depois ele reaparece assumindo a responsabilidade. Uma geração
de Barnabé, o primeiro passo é posicionamento. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus, na vontade dEle. Eu falei isso semana passada, eu escandalizei uma mãe de um adolescente. Que eu mandei uma mensagem para ele bem assim, eu falei, cara, ele disse, não, cara, eu estou gostando da igreja, e é legal e tal. Eu falei, vamos embora. E aí ele começou a contar sobre as lutas, né? As lutas de adolescente. Ah, quebrou um negócio na minha bicicleta. Eu falei, show de bola, você vai ver quando você virar adulto. Um barulhinho no meu carro de caro, assim, sabe? Tipo, R$3.000, o motor batendo. Mas eu falei para ele, eu falei bem assim, cara, daqui para frente é só para trás. Ele olhou assim e falou, como assim? Eu falei, cara, aprendi com uma sábia mulher, falou bem assim para a gente, a vida cristã, se ela está fácil, ela está errada. O evangelho na nossa vida, ele é renúncia. O evangelho, ele tem que ser desconfortável. Você encontrar Jesus, você deixar Jesus transformar a sua vida, ok, é excelente. Você ser abraçado, você ser amado, você ser curado das suas feridas. Quantas e quantas vezes você ministra na vida de outras pessoas? Quantas e quantas vezes pessoas chegavam na nossa mesa lá em casa e falavam, eu fui ferido pelo ministério tal. Quantas pessoas sentaram na nossa mesa e falaram, cara, eu saí de tal igreja e o pastor de lá me amaldiçoou. Você deve ter passado por uma mesa dessa. E nós estamos aqui para ministrar a cura. E principalmente não é para amaldiçoar ninguém, é simplesmente para abençoar. Eu tive um jovem que caminhou comigo, que eu não tinha entendido como é que era o processo daquela conversa. Mas ele chegou logo depois do expediente, ele chegou 5:45 lá na loja, pegando uma bobeirinha lá. E aí a gente começou a conversar e tal, e ele tudo meio sem jeito. E aí, tentando achar uma maneira de entrar no assunto, eu notei isso. E aí ele falou, cara, eu preciso falar um negócio com você, mas eu não sei como é que é. Eu falei, fale. Ele, cara, eu achei uma igreja onde estou morando. E aí eu vi que a minha reação trouxe algo bom no coração dele. E eu falei, como é que é a igreja? E aí ele, não, cara, é assim, ela tem culto de manhã. Eu falei, você como um idoso de 30 anos, cara, é perfeito para você domingo de manhã culto. Mas e aí, como é que é dele? Não, cara, a igreja está começando lá, e assim, o pastor é assim, e tal, e daí o pessoal está montando o som. E a minha esposa começou a trabalhar na mídia lá, começou a dar ideia para as pessoas e tal. E aí eu vi que ele começou a se soltar. E aí eu peguei e falei, você está feliz lá? Ele falou, eu estou. Eu falei, então a gente vai fazer um trato aqui agora. Ele diga, eu falei, cara, se um dia eu for lá e ver você sentado no banco, eu vou fazer uma oração de mão fechada em você. Só com um soco na boca do estômago, assim que não marca, entendeu? Dói uns 2 dias, mas não marca. Porque eu falei, cara, não caminhei contigo, não tratamos feridas para você chegar e achar um lugar para você ser bênção lá e você ficar no banco. Porque nós fazemos discípulos para ser enviados. Eu não quero fazer mais um discípulo, batizar mais alguém para simplesmente ficar no banco. Eu não entreguei o melhor que eu tinha da minha teologia básica para o cara chegar e ficar no banco. E aí ele pegou assim, não, cara, beleza, vamos lá. Gente, eu fui num culto domingo de manhã lá visitar. Eu cheguei lá, o cara já estava na recepção. Ele não dava nem paz do Senhor aqui, mas cheguei lá, o cara estava na recepção. Ah, que bom que você está aqui, tal, a gente conversando, de repente eu vou, só um minutinho. Ele foi lá, abraçou um outro visitante que estava chegando. E eu falei, cara, esse cara encontrou Jesus, cara. E aí ele falou assim, cara, eu estou envolvido, ele já era envolvido com a nossa célula, mas ele chegou lá, não, a gente está numa célula lá e vai multiplicar e que não sei o que lá e tal. Eu falei, meu Deus, Jesus transforma essa vida. E ele chegou assim e falou, aquele dia, naquela conversa, eu achei que ia ser completamente diferente. Eu falei, mas por quê? Ele falou, cara, porque eu saí do ministério que me amaldiçoou e você chegou aqui e me abençoou e me enviou. Eu falei, cara, a gente não faz fruto pra gente.
né? E eu nem era pai na época, hoje eu entendo que eu tenho que preparar meu filho para o mundo. A gente faz discípulos para o mundo. O discipulado que você faz a semana toda lá, que você manda mensagem, manda bom dia, escracha na palavra, que às vezes a gente precisa dar uma juntada no nosso discípulo, para forjar ele pronto para essa missão que nós temos na terra. E não é cantar. A nossa missão não é chegar aqui e prestar um bom culto ao Senhor, isso é nosso sacerdócio. Aqui é simplesmente resultado da nossa semana. A nossa missão como igreja, né, é amar Jesus, manifestar o seu amor e salvação a todos em todo o mundo. A missão de Cristo é: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode pegar qualquer referência que você quiser dos evangelhos. Mas essa é a ordem de Jesus para nós. Não é o melhor louvor. Então nós estamos aqui para ter esse coração de Barnabé. E esse posicionamento de Barnabé, olhar assim e falar, tá todo mundo falando mal do cara, e Barnabé pegar, simplesmente levantar e falar assim, não, eu vou abraçar esse cara, vamos embora. E literalmente, dá a cara a tapa, ele chegou, ele viveu aquilo que Jesus falou em Marcos 12, pega a tua cruz e me segue. É pegar a cruz e falar bem assim, cara, eu vou abrir mão de tudo, eu vou colocar para todo mundo, falou, cara, eu estou abraçando essa vida. Isso é o evangelho. O nosso evangelho tem que tirar a gente da nossa zona de conforto e levar para um nível de desconforto, aonde não é a nossa vontade, mortificar a nossa carne, tem a ver de negar a nossa vontade. Jesus falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Quando você ora o Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Você está preparado para viver a vontade de Deus? E a vontade dele, literalmente, às vezes, é tirar você do teu conforto. Você tem 5 dias na semana que você pode pegar e intercalar entre futebol e não sei o que lá, uma atividade, tem uma galera da corrida agora, que não sei que povo louco que gosta de correr. Nosso irmão hoje meteu 33 km, cara. Jesus. Um dia eu chego lá. Você é uma inspiração para a gente. O evangelho, o verdadeiro evangelho, aquele que você busca toda manhã, ele tem que te levar para uma zona de decisão. Assim como Barnabé chegou e falou assim, ei, eu tenho testemunhado aquilo que Deus tem feito na vida de Saulo. Barnabé era um homem reconhecido dentro da sua comunidade, da sua eclésia, da sua igreja. José era simplesmente um nome, mas o seu caráter, as suas atitudes levaram ele a ter esse nome. Filho da consolação. Dando um strong, que é o nosso dicionário do grego e hebraico, ele vai falar que consolação também é como exortação. A palavra, então, simplesmente não é o consolação, vamos lá, vamos motivar. Não. É algo extraordinário, é algo que você chama a atenção. É falar assim, ei, você está fazendo errado, vamos fazer por aqui. Eu peguei esse versículo. Volte e meia vem esses negócios assim, né? Essa juventude que quer saber se tatuagem é pecado ou não é. Eu falo bem assim, ei, mora debaixo da casa dos pais? O que teu pai falou? É pecado. Eu falei, então é pecado, meu jovem. Simples. Se é casado? É casado. Então, quer tatuagem? Porque o teu corpo não te pertence, pertence à tua esposa. Se ela falar que sim, sim, se não, é não. Simples. Entendeu? Então, é básico esse negócio. Desde que a galera usa a Bíblia, às vezes, para questionar uns negócios, nada a ver. E é isso. A consolação também gera exortação. Não é oba-oba. Barnabé teve que assumir responsabilidade. Falou, ei, você é responsabilidade minha. Vamos chegar perante a igreja e falar, ei, Deus está transformando a sua vida. E nós temos o versículo depois que ele vai falar bem assim, ei, eu sei que estou bem certo, que aquele que começou a boa obra na minha vida há de terminar. Paulo não se achava o tal. Ele não se achava, agora eu sou santo. Não, ele sempre colocava ele no lugar dele. Dos maiores pecadores, do qual eu sou o pior deles. Entenda que o evangelho, ele simplesmente vai te tirar do inferno, mas ele não vai te dar um cargo de sobregraça.
Você simplesmente sair do inferno é uma graça de Deus. Lembra que a gente estava numa discussão, não lembro quem, não sei que mesa que nós estávamos. Eu estou lembrar de alguém que estava junto, mas eu falei que a igreja é literalmente um hospital, aonde nós simplesmente fomos curados, ou mais ou menos assim, né? Fomos curados de uma doença terrível, mas que precisamos de acompanhamento médico. Saímos da maca e outra pessoa mais doente do que a gente senta lá para a gente cuidar da vida dela. A gente só vai ganhar alta quando tocar a trombeta lá em cima. Então, meus amados, o perrengue é daqui até para frente. Até a gente ser elevado aos céus, onde os 4 cavaleiros do Apocalipse aconteçam. E aí eu não sei qual Apocalipse que você espera, que você tem expectativa no teu coração, cada um tem a sua interpretação. Mas enfim. Então o primeiro passo para uma geração de Barnabé é posicionamento. Tome posição. Como eu falei, nós estamos passando por uma transição como igreja. E algumas pessoas tiveram que tomar posições e outras estão sendo colocadas lá. Coloco aqui na vida do Nelson, aqui, o pastor falou assim, Nelson, você vai cuidar da integração. Show, amém, glória a Deus, aleluia. Não deu nem opção, tipo, quer? Não quer, vai. Entendeu? O pastor chama o Ney lá e falou, Ney, onde você está? Qual é o lugar? Tchau, vem. Está ocupado? Não, então vem. Comigo, como eu sou CLT ainda, eu trabalho das 8 às 18, eu tenho uma desculpa muito de boa, né? Meu patrão não deixa. Mas o pastor chama a gente para almoçar, para tomar café de tarde, e assim vai, né? Mas enfim. O primeiro passo é posicionamento. Se posicione. O segundo passo para uma geração de Barnabé é maturidade. Eu sei que talvez tem muitos aqui que passaram pela classe maturidade cristã no século passado. Eu cheguei nessa igreja, eu fiz a maturidade cristã, gente. 13 liçõezinhas básicas com um homem sensacional. Eu falo pela maturidade cristã, mas assim, eu aprendi muito naquela turma. Mas Barnabé já era um homem de caráter, já era um homem tratado, já era um homem de respeito dentro da sua comunidade. E aí ele pega um novo na fé, completa, com sangue nos olhos, com sangue nas mãos, tentando deixar um passado para trás, tentando deixar toda a sua história e sendo transformado. Barnabé decide ir com ele numa missão. Que nós temos a primeira viagem missionária. E, como eu falei, na Bíblia você vai ler que o título lá é Barnabé e Saulo, na sua primeira viagem missionária. Barnabé leva Saulo e ainda ministrando na vida dele. Talvez nós estamos pensando demais em ter tempo demais. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer a obra dele. Quando eu trocar de emprego, tal. Quando eu conseguir tal coisa, eu vou fazer. A gente começa aquela barganha com Deus, e aí é a mesma coisa que o despertador no frio. Que você coloca às 6 horas da manhã, daí você coloca daí uma soneca às 6h15, daí 6h30, daí 7, 7h30, 7h35 você tem que literalmente levantar. Então você fica nessa negociação. E aí, quando você tiver tempo, você levanta. Mas a igreja envia Barnabé e Saulo na sua primeira viagem. E eles só pregaram o que era útil. Somente os dois. Só que Barnabé ele não ficava num foco só. Ele estava cuidando da vida de Saulo, mas ele pega também e traz mais um junto. Seu sobrinho chamado João Marcos. Pelas atitudes de João Marcos, ele era um adolescente. E o adolescente daquela época ia até os 29 anos, mais ou menos, né? Porque
para você começar toda a sua obra e tal, você, legalmente falando, você só era um adulto a partir dos 29. Então, nos 30 anos, você se tornava um adulto naquele tempo. Hoje em dia, 20, 21, 18, aí tem uma galera mais adiantada com 14, 15, aí você, como pai, já deve ter falado para o teu filho, porque na tua idade, com 13 anos, eu já trabalhava. O pai que nunca falou isso, falhou como pai. O pai que nunca chegou, mas na tua idade eu já entregava jornal. Entendeu? Na tua idade eu já vendia picolé na rua. Eu escuto meu irmão falar isso até hoje, né? Porque meus irmãos tinham idade para ser meu pai. E aí, Barnabé e Saulo começam a sua caminhada. E levam o João Marcos junto. Levam de arrasto. Só que no meio da viagem, João Marcos pede para sair. Fala, não quero ir para lá não. E aí, Barnabé e Saulo deixaram, não pode voltar. Beleza. E eles continuaram. Só que da terceira viagem missionária, João Marcos pediu para ir junto. Eu quero ir junto. Daí Paulo já falou, não, é injusto, porque se estamos contando com ele para estar com a gente no trabalho, ele abandonou o trabalho, você quer levar ele de novo junto? Aí, né, Paulo deu a carteirada. Então decide aí, então, Barnabé. Ou eu, ou João Marcos. Quando a gente fala sobre maturidade, precisamos entender a que ponto os nossos frutos estão. Aqui, é o que muitas igrejas hoje têm vivido. Eu não estou aqui para pregar contra outras igrejas, eu estou aqui para tratar o nosso coração. Você não é dono de nada, você não é dono de ninguém, a não ser pai responsável pelos seus filhos. Mas a gente acha que a gente faz discípulo para a gente. Que, enquanto você não tiver, a minha bênção você não vai fazer. Uma liderança narcisista. Aqui, graças ao bom Deus, nós não temos isso. Nosso pastor deixa tudo em partes, não é deixar tudo liberalismo, mas ele fala assim, ele gosta quando as pessoas chegam assim, pastor, a gente poderia ter um ministério tal. Ele falou, ok, meu irmão, minha irmã, assuma, tchau, seja bênção. O Ney trouxe uma proposta na última mesa que a gente teve no sábado passado. Pastor, eu queria autorização para a gente fazer tal coisa aqui, porque tal pessoa quer. Daí ele falou assim, filhão, vai, faz. Nosso pastor, ele não segura, ele não retém nada. E nós não podemos reter também nada. Nós não podemos ter medo que o nosso discípulo nos ultrapasse. Vou colocar aqui uma situação, depois eu peço perdão para ele, mas o Rodrigo está aqui comigo. Rodrigo, nós começamos juntos, caminhamos lá no início, um advogado e um leigo aqui que mede a 7 no colégio para cuidar dele. Um malaco convertido. O malaco é maloqueiro, tá, gente? Não sei se pode usar esse termo, depois a gente corta lá e coloca um pi. Mas assim, uma pessoa de rua, convertido. Comecei a cuidar da vida do Rodrigo e era outras perguntas. Hoje o cara é vice-presidente da igreja, hoje eu tenho que chegar para ele e falar bem assim, Rodrigo, posso fazer tal coisa? Poderia me ter carteirado, falou, cara, quem é você se não fosse eu? Se não fosse eu, ia ser outro. E poderia estar muito mais para frente. Mas não somos nada, simplesmente somos vasos na mão de Deus. E graças ao bom Deus que eu pude ter a oportunidade de caminhar com a vida do Rodrigo, e ver ele cuidando da vida do Edson, e a gente tem experiências, né, capciosas, ele me colocou na última roubada lá ainda, na situação lá, fui fazer um velório e eu saí com medo do velório, eu falei, parecia que eu estava num bar de rock, mas, isso são histórias do ministério. Mas não é nada nosso, nem teu filho é teu, nem seus filhos são teus. Uma vez eu fui ministrado aqui, no meio do culto.
E eu segurando o Noah ainda de cola ainda. E Deus falou assim, ei, se eu te pedisse ele hoje? Eu falei, a história de Abraão é outro. Abraão é outro. Pede outro aí, filho. Ele falou, e se eu te pedisse teu filho? Eu falei, Deus, você que me deu ele. O Senhor me deu. Nada é meu. E aí eu falei, então tá bom, já que me deu, né, grato sou pela oportunidade de educar esse filho para o mundo. E aí eu falei, Deus, então tá aqui, toma meu filho aqui, é teu. E aí eu lembro que eu trouxe a Jéssica para frente dela, já veio meio assim, né? Ela falou, lá vem ele com essas loucuras. Eu falei, ajoelha aqui, amor. Ela ajoelhou aqui, daí eu falei, o que aconteceu? Daí ele falou, Deus pediu o Noah. Ela, como assim? Ele falou, ele pediu o Noah. E aí, o que você vai fazer? Eu falei, vou entregar ele na mão dele. Que o Noah seja missionário, que o Noah seja presidente do Brasil e transforme, traga uma revolução. Que o Noah seja um agitador da igreja. Que o Noah seja o terrorista da escola. Que o nome dele seja conhecido no céu e no inferno. Que o Noah seja pastor, que o Noah seja o que o Senhor quiser, que seja feita a tua vontade, não é a minha. Barnabé falou assim, cara, vamos embora, mas aí? Paulo chegou e falou assim, e aí, você escolheu, João Marcos? Eu falei, você já está muito para frente, deixa e segue. Barnabé pegou e voltou com João Marcos e falou assim, agora eu vou te ensinar a você nunca mais abandonar e arruar a corda. E houve grande desavença, como diz o texto. Só que Barnabé não perdeu a essência, e a maturidade é isso. E a maturidade ele podia falar, ei, ô moleque, segura as pontas aí, porque enquanto você estava matando os cristãos, eu estava cuidando dessa igreja já. Mas Barnabé falou assim, vai, segue teu caminho. Um dia, quando você for um pai espiritual, você vai entender o processo. Porque nessa época não existia Tito e Timóteo. Nessa primeira viagem não tinha. Nessa segunda viagem ainda não tinha. Foi na segunda viagem que Timóteo foi ingressado. Foi colocado nessa história. Então Barnabé deixou e voltou para a vida de João Marcos. Entenda teu coração. Onde você está hoje? Talvez você tenha tido uma experiência ruim como discipulador. Talvez os seus discípulos nem estejam mais aqui. Eu falo teus discípulos porque nós temos aqui o hábito de discípulo e discipulador. Você não faz nada para você, nada é teu, tudo é do Senhor. Mas talvez você tenha tido uma experiência ruim sendo discipulador. Uma experiência ruim qualquer. É você que está 2, 3 lições lá e o cara simplesmente sumir, evaporar, não responder suas mensagens, não atender você no portão. A tua experiência como discipulador é você batizar, o pastor pegar, chamar você na responsabilidade, aqui na frente, como estava acontecendo nas últimas profissões de fé, porque não era o discípulo que sentava, mas era o discipulador, e sentava e falava assim, ei, discipulador, você é responsável por essa vida. E simplesmente aonde ele está? Gente, dói meu coração falar sobre isso. Porque estão espalhados pelas igrejas, espalhados aí fora por todo mundo. Tem uns aqui ainda, que estamos tentando ministrar, estamos enviando aos poucos. E agora Deus deu mais uma estação de cuidar dessa piazadinha aí da célula dos meninos. Que é extraordinário, que eles me surpreendem toda semana. Mas o meu papel não é simplesmente liderar eles, é dar propósito para eles. Eu estava conversando com o Dudu essa semana, eu falei, cara, a gente não faz mais nada agora. Ele, por quê? Eu falei, porque já está todo mundo escalado, simplesmente eles vão fazendo e cumprindo a escala. Eles vão fluindo agora por conta deles. Aí minha esposa falou, mas eles não são muito novos ainda? Eu falei, olha, eu comecei novo, na idade deles eu já estava aterrorizando. Por que eles não podem? Mas a maturidade de Barnabé poderia ter rachado e ter comprometido um grande propósito na vida de Paulo. A nossa geração hoje, nós precisamos
ter esse coração de simplesmente abençoar. Nossa geração hoje precisa, a nossa igreja hoje precisa de líderes maduros. Nós precisamos trazer uma cura para a nossa igreja. E é uma cura de caráter, uma cura de responsabilidade. Se eu tenho uma desavença com a irmã, eu vou chegar lá e vou falar, não vou falar para o pastor. Não vou ficar me enfiando em mesas aí falando mal de um do outro. Se eu tiver uma desavença, e assim, esse meu jeito, eu tentei mudar, vocês já sabem disso, né? Esse meu jeito, às vezes, escandaliza uns, agrada a outros, mas nós queremos amar a todos. Mas vivemos em comunidade. Talvez eu possa passar num culto e não te cumprimentar. E você está tendo uma semana ruim, que a única coisa que você precisava era de um abraço. No Integração a gente sempre fala. A turma de integração a passada e nessa aqui eu falei sobre isso. Eu falei, cara, talvez você está tendo uma semana ruim e você vem para a igreja precisando encontrar Jesus nesse momento, e você está tendo uma semana péssima, mas às vezes os pastores estão correndo, o seu líder de célula está correndo e ele não teve simplesmente tempo de abraçar você e falar, ei, que bom que você está aqui. Pronto, acabou o mundo para você. Acabou-se tudo. Mas é o teu coração que precisa ser tratado. E nos perdoe, porque nós somos humanos, nós vamos errar. Então, assim, eu tento ao máximo abraçar todo mundo e falar, eu tenho uma boa semana. Eu gosto de conversar. O Renato está aqui, descobri que nós temos muitos conhecidos em comum. E começamos a conversar. Estávamos numa situação lá com o Willington. E a gente começou a conversar. Você conhece tal? Conheço. Conhece tal pessoa? Conheço. O bom de ser conhecido é isso, né? A gente é quase uma influência da época antiga, né? Mas às vezes é simplesmente você parar e mandar uma mensagem para alguém, é você parar no final do culto e falar, que bom que você está aqui, que bom que você veio. A nossa maturidade tem que ser exalada. Lembra que eu falei que o evangelho ele tem que tirar você da sua zona de conforto? Gente, eu trabalho com gente, com comércio, quem trabalha com comércio sabe como é que é. Cara, chega no final de semana, eu não quero ver gente. Eu não quero ver gente. Aí a gente vira pastor, que cuida mais da vida dos outros. Então a gente chega assim e fala, gente, eu não aguento mais berrar meu nome. Aí também que em casa não é meu nome que é chamado, é pai, é amor. Aí eu viro, parece estrela cadente, entendeu? Cada vez que passa, alguém faz um pedido. Pai, joga bola. Amor, dá para lavar a louça. Amor, aproveita que você está de pé, pega um chá para mim. Entendeu? E eu já me jogo no chão, entendeu? Não estou mais de pé. Mas às vezes nós estamos precisando ser tratados. Talvez não é a nossa vontade. Quantas vezes nós chegamos à equipe pastoral lá, vamos fazer tal coisa. Mas eu não quero fazer isso aí não. Mas não é a minha vontade. É por um bem de todos. Não estou falando que sempre acontece isso, mas às vezes nós precisamos ter queremos fazer uma sala para trazer café para todo mundo. Mas vamos ter que ver. Pastor, não quero. Aí a gente parece aquelas crianças mimadas, né? Pastor. O melhor de tudo foi a última reunião da supervisão. Mandei meio-dia para o pastor, vou confessar meu pecado. Mandei meio-dia para o pastor, que eu estava com uma preguiça de sair de casa à noite. Falei, pastor, bem que a reunião podia ser online, né? Meio-dia. Dele, mas é que eu estou fazendo um caldinho, não sei o que lá. Aí eu falei, não, pastor, vamos fazer online e tal. Dele, não, meu irmão, vamos manter presencial. Eu falei, deixei, né, contra a minha vontade, né, e eu não orei sobre isso. Aí eu peguei e falei assim, beleza, né, deixa baixo, vai ter que ser presencial mesmo, vou botar a roupa mais quente que eu tenho, nada a ver com a moda, colocar a roupa mais quente que eu tenho, e vamos para a reunião presencial. Deu 7h15 da noite, mais ou menos, começaram. Val, pastor, dá para ser online? Aí eu peguei e mandei, né? Pelo número de votos, eu já acho que poderia. Aí eu mandei a mensagem. Pelo número de votos, eu acho que a online tá valendo. Aí o pastor pegou contra, né? Sendo o contrário.
Eu fiz um caldo para vocês aqui, mas veja o que fica melhor para vocês, naquela chantagem dele, né? Tipo, aí eu fiz um negócio para vocês. Como eu falei para vocês, não gosto de sopa. Para mim, tranquilo. Mas assim, o pastor foi lá e fez online. Todo mundo quentinho na sua casa, todo mundo de touca, coberta, o Ney de camiseta, que eu não sei o que acontece, o Ney de camiseta lá escandalizando todo mundo, mas tranquilo. Mas às vezes isso não é para falar, às vezes a gente tem que ceder. Não estou falando que as minhas orações foram respondidas. Claro que a palavra de Deus fala que a oração do justo pode muito ser feita. Eu falei, Deus, podia ser online hoje, né? Mas eu deixei as coisas acontecerem naturalmente. Mas o evangelho é isso. O evangelho é a gente abrir mão do nosso para o bem do próximo. Você está aqui abrindo mão do seu conforto da sua casa para escutar um pouco mais a palavra. E eu quero trazer o último passo. Então, falamos sobre posicionamento, maturidade. E o terceiro passo é a entrega. O Ministério de Louvor já pode vir subindo. Como eu falei, e esta mensagem, ela tem o objetivo e ela começou ao contrário. Eu não sei como é que eu ia conseguir fazer isso, mas começar invertido é mais claro. Porque assim, você conhece a história de Barnabé simplesmente pelo fato que ele fez, que foi vender um terreno e entregar tudo aos pés dos apóstolos. Barnabé é apresentado em Atos a partir disso. Uma vez, eu estava dirigindo o culto, eu trouxe essa palavra. Você quer viver coisas extraordinárias? Entregue aquilo que você tem hoje. Meditando um pouquinho mais e preparando esse tempo, Deus me fez chegar naquele texto, onde Moisés é confrontado e Deus fala para ele assim, ei, o que você tem na mão? E Moisés fala, eu tenho um cajado. E com aquele cajado, ele conseguiu liberar o povo. Não é um simbolismo, não é algo mágico, é simplesmente aquilo que ele tinha nas mãos. Com aquele cajado, ele abriu o Mar Vermelho. Eliseu tinha um manto e jogou sobre as águas e o mar se abriu. E Josué teve a mesma experiência. E eu falei, Deus, tá, mas e o que esses textos têm em comum? Que é simplesmente, beleza, abriu o mar. Mas o que Moisés tinha? Ele tinha um cajado. O que Josué tinha? Josué não tinha nada. Que Deus fala para ele, assim, ei, entra nas águas, molha teus pés, manda todo mundo que está com você molhar os pés, e aí sim eu vou abrir o mar. Tá certo? O que Josué tinha? Obediência. Às vezes, simplesmente, nós só precisamos de obediência. Obedecer a palavra. Obedecer a Deus. Barnabé já era conhecido naquele tempo como filho da consolação. Muitas vezes você vai ter que obedecer o que Deus está te pedindo para entregar. Como eu falei, você está disposto a abrir mão da sua vontade e viver a vontade de Deus? Porque você tem um plano traçado na sua vida, profissional, espiritual e ministerial. Mas às vezes os seus planos não são os planos de Deus. Nós queremos conforto, nós queremos realmente uma tranquilidade. Em uma mesa com a minha esposa, a gente estava conversando, eu falei para ela, eu falei assim, e se? E ela falou, não começa. Quando você mete esse e se,
É alguma coisa muito insana que sai dentro de você. Eu falei, porque nós não somos nada normais. Mas eu falei para ela, se Deus mandasse a gente para outro lugar? Aí ela pegou e falou bem assim, eu não quero ir para outro lugar. Eu não quero ser enviada, mas se ele mandar, quem sou eu para recusar? Para falar não vou. Eu não sei como é que está teu coração nessa noite. Eu não sei qual é a expectativa da sua vida hoje. Como eu falei, nós estamos passando por uma transição como igreja, e como uma igreja, você faz parte disso. Nós somos um corpo. E o nosso corpo está sendo tratado, o nosso corpo está realmente apanhando de Deus para viver algo novo. Nós estamos no deserto, o deserto é a provisão do Senhor, há alimento do Senhor, mas tudo depende da nossa obediência, da nossa maturidade e principalmente do nosso posicionamento. Eu não sei como é que está a sua vida olhando as notícias aí fora, mas o que se fala é que um presidente quase foi morto ontem. O ex-presidente quase foi morto ontem. O Trump quase passou dessa para pior ou para melhor, não sabemos ainda. Mas isso é coisa longe. Isso vai mexer com a economia? Vai mexer com os mercados? Vai mexer com os mercados. Mas trazendo um pouquinho para perto, nós como igreja, nós temos que nos posicionarmos hoje na sociedade atual. Sabe por quê? Você, pai, precisa assumir a responsabilidade de sacerdote dentro da tua casa. Conversando com a minha esposa, a gente olhando o calendário, eu falei assim, mas não tem dia das mães mais na escola? Cadê o Noah cantando Roberto Carlos para você? Como é grande o meu amor por você. Bem na tua vez os caras cancelam. Eu não sei como é que é o teu pensamento sobre isso. Mas a sociedade de hoje está banindo qualquer tipo de família estrutural, pai e mãe. Hoje é normal. Muitas coisas são normais. Você ter 2 pais, você ter 2 mães. Quando eu era adolescente, eu lia que o mundo ia estar virado quando fosse a época dos fins dos tempos. Só que se você parar e olhar toda a história, desde os anos 2000, onde era para ter o bug do milênio, aonde ia acabar tudo, aonde a galera fez um monte de dívida achando que ia poder viver à torta e à direita, chegou dia 1º de janeiro de 2000, todo mundo vivo e com uma baita de uma conta para pagar. Gente, é momento da gente se posicionar, primeiramente como cristão. E eu queria trazer no singular mesmo, porque a tua vida espiritual não tem que depender daquilo que você se alimenta no domingo, mas daquilo que você faz durante o seu dia a dia. Você pode ficar de pé? Posicionamento tem a ver com a sua vida, aquilo que você assume responsabilidade daquilo que você prega. Estamos numa geração que precisa ver Jesus em você, não escutar aquilo que você prega. Porque pregar, tem muita gente pregando por aí, muita gente melhor do que a gente que está aqui. Hoje as pessoas precisam ver Jesus dentro de você, exalando aquilo que você carrega. A geração de Barnabé precisa vir à tona nos dias de hoje. Pessoas que simplesmente estão dispostas a cumprir o ID de Jesus, a manifestar o amor dele a todos, a não ter separação. Essa pessoa é muito difícil. Porque essa pessoa tem um passado. Porque essa pessoa carrega isso aqui. Porque essa pessoa me fez isso. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Se um dia você foi salvo, se um dia você foi encontrado, se você foi amado, você simplesmente precisa ser enviado nos nossos dias.
E como eu falei, talvez essa mensagem tenha pesado no teu coração, porque nós falamos um pouco sobre discipulado. Talvez você foi abandonado pelo seu discípulo, talvez os seus discípulos nem estão mais aqui, talvez você teve experiências ruins sobre discipulados, com célula até mesmo. Mas Jesus quer te curar nisso. Nós estamos chegando numa estação que precisamos regar a semente que Jesus tem plantado nesse bairro. E sabe como é que vai regar isso? É com as suas lágrimas, é com as minhas lágrimas. Durante a jornada de oração, eu fiquei incomodado. Eu falei, Deus, o que é esse incômodo? E começaram a orar, e Deus começa a derramar dons, e começa a derramar cura. E eu falei, uou! Eu gosto do retetê, eu gosto desse negócio. Mas a pergunta é, para que eu estou pedindo dons? Biblicamente falando, o dom é para quê? Para a edificação da nossa igreja. Se você fala em línguas, traduz. Aí tem uns que estão recebendo uma tecla SAP, ou o Translations agora, né? A galera está falando e está traduzindo e bagunça tudo na nossa cabeça. Deus tem derramado o dom de cura, é para curar. Se você tem os 2 braços, é para abraçar alguém. Se você tem as 2 pernas, é para você caminhar junto com uma pessoa e até mesmo entrar na lama com ela e tirar ela de lá. Se Deus tem derramado um fogo para você, se Deus tem colocado para você uma chama que não sacia, que não para, é para você pegar e abraçar alguém. É para você transmitir a alguém, porque a gente vê a galera, uai, chora. Mas tem alguém do teu lado precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando simplesmente de uma oração. E a gente está fazendo o quê? Olha, tal pessoa está apagada. Uns anos para cá, Deus tem sido muito enfático comigo. Se alguém me manda assim, cara, ora sobre isso aqui, cara, eu paro o que eu estou fazendo e mando um áudio orando para a vida dessa pessoa. Se o Espírito Santo me incomoda, é porque nós temos relacionamento, Ele está me enviando para algo. O relacionamento com o Espírito Santo não é para me falar em línguas. Não é simplesmente para eu pegar e falar, nossa, eu falei em línguas, é sentir um arrepio, que gostoso, não. É para falar assim, ei, tem um propósito na sua vida, você recebeu algo por um objetivo. Você está nessa igreja por um objetivo. Entenda, você faz parte de um corpo. E esse corpo precisa ser derramado nessa sociedade. Nós temos um alvo de pessoas para alcançar. E eu esqueci agora qual que é o número disso, de 2.400, 2.400. Nós temos um alvo, como é que a gente vai conseguir isso? Através de uma vida. Lembra que eu comecei a falar, talvez você não seja o cara que vai pregar num colégio, 15, 20, a turma inteira, o colégio inteiro vai se converter a Cristo, mas você vai conhecer alguém, você vai cuidar da vida de alguém que vai transformar isso em realidade. Conversando com o Rodrigo no discipulado, ele pegou e falou assim, cara, eu preciso fazer tal coisa, então vá lá. Sabe por quê? Porque o discipulado é você chegar, aquilo que ministra dentro do teu coração, o teu DNA, chegar a lugares onde você não vai chegar. Eu falo para os caminhoneiros aqui, eu falei, cara, viva o Evangelho de uma forma única, porque por todas as cidades que você passar, você está levando o Evangelho por onde você for. O Edson está de prova que eu falo isso nas orações que eu tenho com ele. Nós precisamos acordar, porque os últimos dias estão aí. Não adianta você simplesmente cuidar da sua salvação. Você vai subir, mas e aquele teu colega? E aquele teu amigo? Cara, nós estamos aqui precisando ser curados como igreja. Estamos aqui precisando ter maturidade como igreja. E o mundo aí fora precisando ser amado. E a gente precisa curar primeiro para depois curar lá fora. Feche seus olhos.